Sejam bem-vindos a esse Congresso Internacional de Cultura e Inovação Climática 2025. Para começar com as atividades de hoje, vamos apresentar as coordenadoras dessa primeira mesa redonda do dia. Estão coordenando essa mesa pelo ICOMOS Brasil, Luana da Silva Campos e Aline Vieira de Carvalho. Vamos ler uma breve biografia delas. Luana Campos é doutora em Quaternário, Materiais e Culturas, com reconhecimento em Arqueologia no Brasil. Docente no campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é secretária do Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônio Cultural do ICOMOS Brasil. Aline Vieira de Carvalho é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, responsável pelo Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte, na mesma universidade. Doutora pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e mestrado em História Cultural. A Aline é coordenadora do Comitê de Mudanças Climáticas e Patrimônios do ICOMOS Brasil. Sejam bem-vindas a esse congresso. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Agradeço imensamente à organização pelo convite. Estamos aqui mais um ano, com esse congresso que já se torna referência no campo do patrimônio, no campo cultural, da América Latina, com tantas representações e nomes importantes que têm desenvolvido pesquisas nesse campo. Parabéns, Mauro, mais uma vez pela organização. E sigamos agora com a nossa primeira mesa. Estabelecendo a dinâmica, só também esclarecendo que a doutora Aline, ela está com alguma dificuldade técnica para entrar. Em breve ela estará aqui conosco e poderá se apresentar e comentar também algumas questões. Então, nós vamos ter a fala inicialmente da doutora Silvia Zanirato. Cada palestrante vai ter aqui em torno de 10 minutos para fazer a sua apresentação e em seguida nós abriremos para questões tanto das pessoas que estão aqui quanto do público. Essa mesa, excepcionalmente, está sendo no formato híbrido, então nós estamos contando com os alunos da Universidade Federal do mestrado de Antropologia Social, acompanhando também a nossa mesa de hoje pela manhã. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer o aceite, a presença da minha colega, professora e referência, a doutora Silvia Zanerato, que é professora associada 3 do curso de Gestão Ambiental e Livre Docente da Universidade de São Paulo, na USP, pesquisadora junto ao Departamento de Arte da Universidade de Bolonha, com a pesquisa de risco ao patrimônio cultural, metodologias avaliativas com financiamento da FAPESP, autora de livros, capítulos de livros, artigos acadêmicos, dos mais variados possíveis, mas dos mais importantes sobre o patrimônio cultural em cenário de mudanças climáticas. Finalista na área de ciência ambiental do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024 e com diversos artigos e índices de qualidade, tanto na Web Science, na Research, eh, enfim. A doutora Silvia também é a responsável por trazer aí pela primeira vez na história a temática das mudanças climáticas e patrimônio no Brasil. Ela é a nossa percursora, então foi uma das primeiras pessoas que trouxe essa temática, a importância de tratar essa relação. Silvia, muito obrigada pela sua presença, e passo a palavra para você. Eu vou estar aqui partilhando a tua apresentação, você só diz passa que eu vou levando adiante. Muito obrigada, Luana, por essa apresentação tão gentil tua sobre mim. Eu agradeço também ao Congresso Internacional de Culturação Climática, por via do Mauro, né, o Mauro Santa Cruz, e a você, Luana e Aline, pelo convite a mim dirigido, né? Então, o meu tema, vou agilizar, porque é um tempo muito curto,
O meu tema é patrimônio e risco, metodologia avaliativa aplicada a bens patrimoniais. E eu diria que é um tema que é recente, né, a minha incursão nele, e é motivada por alguns eventos que o próprio e-commerce Brasil é, patrocinou aqui no Brasil, me convidou, e pelo pensar na importância de nós termos metodologias avaliativas, né, avaliativas seguras que a gente possa indicar, por exemplo, ao IFAM, aos tomadores de decisão, a respeito do patrimônio em risco. Então, feita a apresentação, o objetivo dessa minha apresentação é demonstrar um pouco, né, para o público interessado como que eu tenho trabalhado em torno de metodologias de avaliação do patrimônio em risco, tá? É um cálculo bem probabilístico, é um cálculo bem matemático, não significa que ele seja tão somente qualitativo, é quantitativo, ele é quali-quantitativo, porque tem determinadas grandezas que têm que ser avaliadas na perspectiva qualitativa. Então, eu trabalho com essas 4 grandezas, né? Probabilidade da ocorrência de um evento diante de mudanças climáticas, vulnerabilidade do bem, valor cultural do bem e capacidade de resposta dos gestores. Então, é nessa lógica é uma metodologia, como a Luana disse na minha apresentação, que eu aprendi em Bolonha e que eu estou buscando trazer aqui para os estudos que eu desenvolvo. Eu estou aplicando essa metodologia a um lugar específico no Brasil, como experiência, né? Que é o Centro Histórico Cultural de Iguape, tombado pelo órgão estadual aqui do Estado de São Paulo em 75 e tombado pelo IFAM, que é o órgão nacional, em 2011. Então, para as pessoas mais ou menos se localizarem, aqui está o município de Iguape, né? Então, acho importante dizer que uma cartografia do Brasil, destacando o estado de São Paulo e destacando aqui ao sul a região de Iguape, né? Então, é esse município que eu estou trabalhando e é basicamente esse centro aqui, onde está o centro antigo que foi tombado como patrimônio. Aqui tem alguns dados à direita, né, que diz respeito às condições do município, que eu precisei avaliar isso. Então, dizendo que é um município já considerado extremamente frágil do ponto de riscos climáticos, né, considerado pelo Índice Paulista, desculpa, pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica, que avalia os riscos aos municípios no Brasil. É um município suscetível a enxurradas, escorregamento, deslizamento, inundação, e também um dos municípios mais pobres do estado de São Paulo. Os seus índices sociais são extremamente baixos, não? Esse é um município, e aqui está a região onde está o patrimônio que eu vou discutir aqui, é um município que ele já tinha fragilidade por ele estar em uma área lacunar, é uma várzea, é uma área lacunar, sujeita, portanto, à entrada do nível do mar, e que foi ainda mais prejudicada quando a da abertura desse canal. Não sei se é possível vocês perceberem, tem um canal aqui que foi ampliado, aberto em 1855, para facilitar a navegação deste rio para chegar ao mar. Então, isso transformou essa região aqui de Iguape em uma ilha, né? Praticamente uma ilha, não era totalmente continental, e essa abertura do canal, que antigamente tinha 3 metros de largura, passou a ter 200 metros de largura. Então, isso a gente passa a ter uma ideia de. Este aqui é o canal que eu me refiro, que ele foi aberto. Aqui, desculpa, o canal aqui que foi aberto. E aqui o Mar Pequeno. Então, a gente consegue perceber que uma área já propensa à inundação, o quanto ela passa a ser mais comprometida por essas mudanças que ocorreram. Bom, aqui para termos uma ideia do que eu estou falando, né, desse conjunto edificado, eu estou me referindo basicamente ao patrimônio cultural edificado da cidade de Iguape. Então, nós conseguimos perceber não só a proximidade, né, com o canal que passa aqui, com o Mar Pequeno, quanto a proximidade com a serra, que é o fundo, o que propicia, né, não somente
possibilidade de cheias, de inundação, como também possibilidade de deslizamento de blocos da serra, né? Então, aqui novamente uma imagem da área tombada, são cerca de 30 quadras, e é interessante chamar a atenção que quando do tombamento, o IFAM tomba não somente o centro, né, essa parte edificada, como ele tomba igualmente essa parte do Mar Pequeno e o Valo, que é a região onde teve esse alargamento, né, do canal, tornando aqui uma ilha. Então, esse conjunto aqui todo que é tombado, numa lógica de um conjunto paisagístico que é tombado pelo IFAM. Tá? É um município que tem um histórico muito grande de ocorrências de cheias, de enxurradas, de deslizamento, de movimento gravitacional de massa, de erosão costeira. Ele já tem esse histórico, né? Aqui é um mapa que eu trago que vai mostrando os pontos onde já ocorreram, né? Uma série de pontos onde já ocorreram deslizamentos ou ocorreram episódios de inundação. Essa mesma foto trata, né, de uma parte inundada, essa aqui é uma parte inundada no centro, aqui um vendaval bastante recente, esta aqui avanço do nível do mar. Bom, então, o que eu fiz? Eu apliquei essa metodologia utilizando o mapa de risco do IPT, os modelos climáticos que eu peguei do Adapta Brasil, né? Então, o Adapta Brasil, que acabou de ser lançado, que ele tem dados extremamente recentes sobre os riscos que envolvem os diferentes municípios. Trabalhei com essa metodologia que eu estou aprendendo, né, ali da Universidade de Bolonha, e pensei, né, nessas estratégias de preparação e adaptação que possibilitam ou não o patrimônio poder enfrentar os eventos climáticos anunciados para um curto tempo. Então, essa é a metodologia, essa é a forma de cálculo que eu estabeleci, não com base na Unibo. Eu fiz toda essa experiência usando planilhas Excel e estabelecendo escalas, né? Baixo risco, então, conforme as informações que eu passo para a planilha Excel, eu posso dizer que esse patrimônio, esse conjunto patrimonial, ele está sujeito a baixo risco, né, com poucos danos, a médio riscos, a alto riscos, altíssimos riscos ou a perda total do bem, dependendo do que eu vou encontrar em relação à possibilidade de evento, à vulnerabilidade do evento, ao valor cultural atribuído ao conjunto patrimonial e à capacidade de resposta dos órgãos gestores. Então, aqui está, novamente, as tabelas que eu estabeleci em acordo com aquilo que eu aprendi lá na Universidade de Bolonha, como que eu calculo, né, de 0 a 5 ou de 0 a 3, dependendo do que eu estou a avaliar, a possibilidade, né, desculpa, a ocorrência do bem, a possibilidade do bem ser exposto, ser avaliado, o valor cultural desse bem e a capacidade de resposta que teria o município, o Estado, através do CONDEFAT, ou o Brasil, através do IFAM. Né? Então, aqui está já um pouco mais, né, detalhado quais riscos eu olhei, os riscos meteorológicos indicados, né, pelo último relatório climático sobre o Brasil, esse de 2025, que é o Adapta Brasil, que fala, né, de precipitação, vento, seca, ondas de calor e tempestades elétricas. Tudo isso passível de ocorrer no município de Iguape. Quais são os riscos hidrológicos previstos para lá, em médio e longo prazo? E, basicamente, quais são as mudanças climáticas que podem afetar o município? Lembrando que nós estamos falando de um conjunto de 40 quadras que fica numa parte agora insular do município de Iguape, né? Um município que tem registro severos, né, de eventos severos, que ele tem áreas de erosão, áreas de alagamento, inundação, que
basicamente não tem drenagem urbana suficiente para captar as águas em momentos de chuva ou de aumento da maritimidade. Então, quais são as possibilidades de ocorrência do bem, de urgência de intervenção e de existência de medidas preventivas? Então, existem ou não já no município medidas preventivas? Então, isso tudo foi analisado. Então, essa tela branca é uma tela que ela sintetiza o que eu coloquei nas planilhas, que diz respeito a olhar ou não, desculpa, olhar e definir ou não a possibilidade de risco, o prazo de intervenção e a capacidade de resposta dos órgãos gestores, não? Então, entrei um pouco mais aqui definindo, explicando o valor cultural desse bem, o quanto esse bem tem de valor, o quanto ele tem também de desfavorecimento, né? O que já está a ocorrer. Eu fui a campo e o que eu pude perceber, né, em relação às edificações, qual a constituição das edificações, qual é a situação do local onde esse conjunto cultural se encontra e, sobretudo, qual a capacidade de resposta que os órgãos têm, né, para agir diante da possibilidade de eventos. Então, chamo a atenção aqui para uma capacidade de adaptação extremamente baixa que foi encontrada para esse local, que diz respeito ao fato do município não ter plano de saneamento básico, ou seja, ele não tem como conter as enxurradas, as cheias, as inundações. O plano diretor está extremamente desatualizado, não há uma lei de uso e ocupação do solo, não há um plano de contingência e de proteção feito pela Defesa Civil, a não ser aquele formal de 2 pessoas indicadas, que é extremamente insuficiente. Não há um plano de saneamento básico e ainda o IFAM e o CONDEFAT não têm um plano de mapeamento. Então, tudo isso me apontou para uma capacidade de resposta bastante baixa, né? Então, no cálculo de risco que eu fiz, foi identificado como um risco bastante alto, que o patrimônio cultural edificado pelo IFAM, né, edificado na cidade de Iguape, um risco bastante alto a qual ele está sujeito. A gente pode ter uma ideia, isso aqui é uma fotografia do local de uma chuva entrando. Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero ter sido claro, espero que tenham compreendido e estou aqui à disposição. Silvia, muito obrigada pela tua partilha e pelo cumprimento do tempo. É uma metodologia, agora eu compreendi um pouco melhor a metodologia que a gente já havia conversado, e ela é uma metodologia bastante específica, que dá para avaliar bem a bem. Então, além de ser ampla, né, ela também nos auxilia a compreender melhor ali no local. Isso vai ser muito útil para o Brasil, ainda bem que você está trazendo isso para nós e para outros países da América Latina também, né, Mauro? Que a gente vai poder partilhar um pouco dessas experiências futuramente. Muito obrigada pela tua partilha. Ao final, nós vamos abrir aqui para algumas questões que tenham, então eu peço para quem está assistindo guardarem escritos aí as questões e vamos logo para a apresentação da doutora Rosinalda para darmos continuidade, ok? Muito obrigada. Rosinalda, muito obrigada mais uma vez por essa parceria. É uma parceira de crime, sempre quando eu estou em algum lugar eu tento chamar ela, porque a experiência dela é uma coisa absurdamente fantástica. Ela possui graduação em História, especialização em Gestão do Patrimônio Cultural, mestrado em área de concentração em Arqueologia, doutorado em Ciências da Religião pela PUC e doutorado em História pela Universidade de São Paulo, Unesp. Realizou estágio pós-doutoral em História na PUC, é pesquisadora de pós-doutorado na Federal de São Paulo, é pesquisadora de projetos da Antropologia Popular Afro-Brasileira, Arqueologia, História e Educação Patrimonial, também atua como consultora para relações étnico-raciais no Espaço Cultural Vila Esperança, é diretora fundadora da empresa Terrocar, pesquisa em patrimônio, coordenadora
coordena e participa de projetos e grupos de pesquisas nas linhas temáticas do patrimônio cultural, arqueologia histórica, arqueologia da diáspora africana, feminino de terreiro, história da África e africanidades, antropologia das religiões. Integra os seguintes grupos de coletivos, o grupo de estudo intercultural de decolonialidade da linguagem, o Negrárqueo, que é o coletivo de arqueólogos negros e negras, Associação Brasileira de Pesquisa Negra, Negros e Negras, grupos de historiadores negros, Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas, na UFMT, e também o grupo do Comitê de Mudanças Climáticas do ICOMOS, no Brasil. É pesquisadora do grupo de pesquisa de arqueologia de gênero e da persistência e da libertação, né, da Unifesp. Pesquisadora convidada do Laboratório de Arqueologia Histórica da América Latina, vinculada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. É coordenadora do primeiro e segundo volume do Dicionário Biográfico História Entrelaçadas de Mulheres Afrodiaspóricas. Atua como coordenadora do Equidade e Educação Quilombola da PUC. E o mais importante é presidente da Associação Quilombola Água Limpa no Quilombo, no município de Fainá, no Goiás. Doutora Rosinalda, muito obrigada por mais esta parceria, essa partilha generosa que você sempre faz. Eu vou aqui partilhar novamente a minha tela. Sim, estou vendo. Pode ir para a primeira imagem, tá, Lu? Aqui? Passou para vocês? Passou, você está me ouvindo? Estou te ouvindo Passou. e perfeito. Você pode colocar na primeira imagem que tem nos slides? Isso, essa aí. Tá bom, posso começar? Já Por está me favor. marcando? Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a professora Rose Olacheni. Luana me apresentou super bem, eu costumo enfatizar que o meu título mais importante é ser quem eu sou. Então, eu sou uma mulher preta quilombola de santo, iniciada para Orixá e para Ifá. Então, sou praticante da religião tradicional iorubá. O trabalho que eu trago para vocês hoje, ele está inserido num projeto maior que eu estou desenvolvendo agora em parceria com o Laboratório de Arqueologia de Gênero da Unifesp. Só que esse projeto, ele não é exatamente para mim, né? Não é somente um projeto de pesquisa, mas é a tentativa de registrar as memórias das minhas antepassadas e, a partir disso, dialogar com conceitos como saberes ancestrais, crise climática, patrimônio em risco no Brasil, sobretudo voltado para a vertente quilombola. Eu vou me ater aos slides para conseguir estar no tempo. Era no quintal que a vida se explicava, e o mundo cabia entre o pé de mamona e uma folha de lobeira. Essa citação, na verdade, está num capítulo de livro que eu escrevi, um livro de poesia falando dos quintais da minha infância, que foi publicado ano passado em homenagem aos 100 anos de Leodegária de Jesus, que foi a primeira romancista negra do Brasil que nasceu aqui em Goiás, que é de onde eu sou. O presente projeto de pesquisa se propõe uma reflexão etnográfica a partir da memória autobiográfica da autora e das mulheres de sua família, articuladas às epistemologias quilombolas e aos saberes do cerrado. O quintal, enquanto espaço físico e simbólico, nesse contexto, emerge como território de práticas culturais, pedagógicas, espirituais e políticas, configurando-se como locus privilegiado de transmissão de conhecimentos ancestrais. A abordagem adota a metodologia da escrita de si e da observação participante, em consonância com alguns autores, alguns eu cito aqui, Marilena Chauí, Paul Ricoeur, Renato Ortiz, Beatriz Nascimento,
que discutem, mas também Negro Bispo, Grada Quilomba, e muitos outros, que discutem a memória, a identidade e a oralidade em contextos periféricos e afrodiaspóricos. O objetivo principal dessa pesquisa é a divulgação de experiência de vida de mulheres quilombolas em constante construção. Penso em construção, pois minha vida não está findada e a todo instante me descubro nas minhas memórias, mas sobretudo nas memórias de minhas ancestrais. A etnografia do meu quintal é, portanto, também uma escrita de reencantamento. Escrever sobre ele é convocar memórias, reconhecer filosofias ancestrais e propor uma outra maneira de estar e viver no mundo. É afirmar que os quintais quilombolas não são resquícios do passado, mas tecnologias do futuro, tecnologias de vida, de cura e de liberdade. Essa primeira fotografia, que é onde o slide está parado, é a única fotografia que eu não é, é a única fotografia que eu tenho de infância. Eu sou essa menina que está beijando a mão do bebezinho. Essa que está com o bebê no colo é a minha irmã Rosângela, esse do colo é o meu irmão caçula Aparecido. Nós somos 7 e eu estou justamente no meio de 7. Vieram 3 antes de mim e 3 depois de mim. O quintal da minha infância não era apenas um espaço doméstico ou extensão da casa, era o centro da minha existência. Uma escola viva, sem paredes, onde o tempo espiralar em roda, em canto, em reza e em cuidado. Nele, meus pés descalços aprendiam as texturas do cerrado e meu corpo se afinava com ritmos da natureza, das mulheres que me ensinavam, em gestos e silêncios. O que a escola ousa reconhecer como ciência, não ousa reconhecer como ciência, mas que é também filosofia ancestral, latente e expressões vivas de proteção. Você pode passar o próximo, Aline, por favor? Nesse próximo slide, eu estou mostrando para vocês onde é que fica o meu quintal. Esse mapa que foi construído a partir de pesquisas, mas na verdade ele está no site do governo do estado. Ele vai mostrar para vocês todas as comunidades quilombolas do estado de Goiás. Somam-se 48. Dessas 48, apenas 17 têm o título de terra, as outras estão com os processos em andamento. A minha é a número 16, que está escrito FAM na água limpa. Pode passar para o próximo, Aline, por favor? Esse próximo slide é o mapa do que era a Fazenda Água Limpa. Vou trazer um pouquinho do histórico do quilombo para vocês. O Quilombo Água Limpa, ele é oriundo de uma fazenda com o mesmo nome. Tem sua história ligada ao nascimento da cidade de Goiás, ainda no século XVIII. A fundação de Goiás está ligada diretamente às bandeiras paulistas e à exploração de ouro na região do Rio Vermelho, habitada originalmente pelos povos indígenas Goiá, do qual veio o nome Goiás. Em 1739, Goiás se chamava o Arraial de Santana. Se tornou Vila Boa de Goiás. Nesse período, ele pertencia à capitania de São Paulo. Por isso, a minha pesquisa está vinculada em São Paulo, por isso, o meu interesse em me vincular à arqueologia, ao Laboratório de Arqueologia de Gênero, porque tem muita coisa de Goiás em São Paulo e muita coisa de São Paulo em Goiás, inclusive nos quilombos. Em 1748, Goiás foi elevada à capital a capital da capitania de Goiás. Permaneceu assim até 1937, quando foi transferida para Goiânia, capital. A comunidade Água Limpa, no estado de Goiás, teve seu certidão emitida em 2017, certidão da Fundação Palmares. Mas eu entrei com o processo ainda em 2008, e a gente só conseguiu em 2017. A fazenda, que era, naquele mapa que vocês viram, aproximadamente 100 mil hectares, hoje a população, que são mais ou menos 80 famílias que se encontram no território ainda, estão em 1/3 dessas terras. E no terço, onde se tem menos água, porque eles foram encurralados. Pode passar para a próxima foto, Aline, por favor? Para o próximo. Nessa fotografia, vocês vão ter um pouquinho da dimensão do que é o quintal. Na primeira fotografia, que está meus filhos e meus sobrinhos, eu não tenho fotografia da minha infância, só aquela, então peguei a infância do meu filho e meus sobrinhos para poder
trazer esse encantamento, porque eles ficam encantados quando estão lá. Nessa primeira fotografia, você vai ver o primeiro quintal. O quintal é dividido em dois espaços, ambos são produtivos. Nesse primeiro quintal, a gente tem desde árvores frutíferas, dá para ver a folha do mamão, tem algodão, tem acerola, tem goiaba, tem cana, tem banana, e do lado de cima é plantado mandioca. Na fotografia do meio, que é o segundo quintal, ele não é um quintal exatamente de pasto, mas é uma área onde as vacas vêm, porque meu pai construiu essa pequena represa, que é a terceira fotografia, que os meninos vivem tomando banho lá na lama, no xixi da vaca, literalmente, para brincar. Mas esse é um espaço que foi criado para os patos, para as outras aves que são criadas lá, e para as vacas beberem água. Pode passar, por favor. Nesse segundo slide, tem a alegria das crianças lá nadando no que nem pode ser chamado de água, mas é água. Você pode ver na fotografia do meio. Isso aqui é a horta, no fundo dessa entradinha aqui tem a horta, onde meu pai cultiva todos os tipos de folhas, tem mais folhagem, porque a terra é muito cheia de pedregulho e ácida, então geralmente a gente compra a terra para levar. E do lado direito da tela, você vai ver a entrada do chiqueiro. Aqui fica o chiqueiro com as porcas paridas e no fundo fica a manga. A manga é um espaço fechado, cercado, onde os porcos ficam soltos e engordam mais depressa. Essa terceira fotografia é a mais importante. É a vista do Ribeirão Buritizal. Esse ribeirão, quando chove, ele vai quase na porta do meu pai. Pode passar a próxima fotografia, por favor, Aline. Eu já estou finalizando, porque o meu tempo já está acabando. Eu estou vendo aqui que eu coloquei o cronômetro. Nessa segunda fotografia, eu estou levando os meninos para vasculhar. Eles gostam de brincar de arqueólogo toda vez que a gente vai para lá, e eu levo eles para explorar. Aqui eu estou mostrando uma das nascentes do Ribeirão, e nesse lado, nessa fotografia, eu sei que é difícil perceber para quem não conhece, mas tem jasmim de São José, que é utilizado não só para chá, mas para ornamentar na folia de Santo Reis, é essencial, tem um cheiro incrível. Folha de Santana, que é essa árvorezinha de folha comprida, que é usada para defumar e para outros medicamentos. E aqui também é a plantação de açafrão do meu pai. O açafrão fica aqui, porque açafrão gosta de água. Essa foto do meio é uma foto do Ribeirão, quando ele está cheio, ele invade o pasto e chega bem próximo da casa do meu pai. Aqui é essa última fotografia, é os meninos brincando com os filhotinhos. Meu pai tem 12 cachorros e às vezes chega cachorro do vizinho, ele fica. Pode passar para a próxima, por favor, Aline. A área do meu pai, ela está cercada por três grandes fazendeiros. É muito nítido você olhar pelo mapa a região que é do Quilombo e a região dos fazendeiros chegantes, que também é do Quilombo, mas eles chegaram e já tomaram. A área deles é totalmente devastada, enquanto na área quilombola é tudo preservado, sobretudo perto das margens do rio. Nessa primeira fotografia, você vai me ver colhendo algodão. Na segunda fotografia, você vai conhecer a minha bisavó, Benedita Corrêa da Silva, que faleceu aos 107 anos. Ela está vestindo uma roupa de algodão cru que ela mesma fez. Com ela, eu aprendi a cardar, limpar e fiar no fuso e na roca. Depois de fiar, ela tecia os tecidos para ser coberta ou para fazer roupa. Na fotografia do meio, você vai ver, além das galinhas e dos passarinhos criados soltos, um pé de limão, o pé de goiaba, e ao fundo, esse de flor rosa, que parece ipê, não é ipê. Aquele é o que meu pai chama de cega machado. Essa árvore, ela era utilizada e ainda é para fazer as nossas casas de pau a pique e as nossas camas, além do nosso giral. Meu pai diz que as casas feitas por essa árvore duravam mais de 15 anos, que ela era tão boa quanto a aroeira para se fazer casa e estaca. Como a gente não tem mais casa de barreado, pelo menos na nossa propriedade, meu pai não corta. Então, ela confunde bem as flores. Pode passar para a próxima, já acabou, né? Eu vou só falar um pouquinho da comelância e eu finalizo. Nessa outra fotografia, você vai ver o que eu chamo de memória do cuidado e dos afetos em forma de alimento.
Lá na minha comunidade, a gente tem a tradição da Folia de Santo Reis e a Folia de São João Batista. Meu pai é festeiro da Folia de Santo Reis há um tempo. Todos os anos a gente se reúne no mês anterior para começar a preparar a comelância. O que que é isso? Preparar de forma tradicional as comidas. Essa segunda fotografia é o biscoito quebrador, que é feito do polvilho e da mandioca que é plantada na minha região. Além disso, você está vendo um pouco do processo que a gente faz. Além disso, você está vendo a gente socar o arroz para fazer a farinha de arroz. Nessa fotografia da frigideira, a gente está torrando a farinha de arroz. A farinha de arroz era o nosso café da manhã com leite, ainda é. Ao final tem um pouco do que se come todo dia. É tudo básico, mas é tudo plantado e buscado no quintal, com raríssimas exceções. Então, eu finalizo dizendo que no contexto quilombola, especialmente em região como o Cerrado e o semiárido brasileiro, o quintal é compreendido como território simbólico, ecológico, político e ancestral. A esse respeito, Flávia Leal afirma: ao referir-se aos quintais quilombolas do Jalapão, como a região do Tocantins, que os quintais podem ser vistos como território pedagógico, onde o cerrado se traduz, transforma em escola viva, pois cada planta cultivada ou colhida carrega consigo uma história, um nome ancestral, um ciclo da natureza. O quintal, nesse sentido, é o currículo da vida quilombola. Então, pode passar. Então, eu agradeço. Só para finalizar, nesse projeto eu tenho me ocupado também de catalogar todas as plantas e as receitas, né? Tem receita para engravidar, receita para parir, receita para segurar a menina, receita para fazer laqueadura natural, tem receita para tudo. E eu tenho, a palavra é essa mesmo. Eu tenho cada vez mais me encantado por mim mesma, cada vez mais me sentido mais próxima da minha avó, da minha bisa e de todas as outras que vieram antes de mim. E eu ganhei um bottom do INCRA que eu achei muito interessante, que a frase diz assim: quilombo demarcado é cerrado conservado. E eu concordo plenamente. Rose, muito obrigada por essa sua partilha sempre tão generosa e gostosa. Eu estou morrendo de fome, eu acho que eu já sei onde é que eu vou passar minhas férias. Você avisa lá para tua mãe e teu pai que eu já vou chegando por lá. Muito obrigada, minha linda. E é assim que a gente mostra a relação da cultura, do cotidiano, das mudanças climáticas e de todo esse saber ancestral e presente, porque eu acho engraçado que a gente usa muito o saber ancestral como algo no passado muito distante, né? E a gente nota com as comunidades quilombolas, e você traz essa vivência de uma forma tão bonita e generosa que são questões que estão no presente, elas não estão no passado, né? Elas continuam, elas se propagam, e é por isso que essas áreas são visivelmente mais protegidas e mais diversas que outras que a gente observa. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Eu acredito que tem muita gente aqui com perguntas, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, que nós vamos passar agora para. Seria a Raquel, a nossa convidada, mas eu acho que ela ainda não chegou. Não sei se ela está com algum problema técnico, não consegui falar com ela. Então, eu vou chamar o Luciano, também outro parceiro de crime fantástico. A Raquel Tremembé está entrando. Enquanto ela se organiza, eu vou chamar o Luciano, depois nós passamos para ela. O Luciano, que ele é doutor em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL, ele é professor de História pela Unemate, ele é membro da SAB Centro-Oeste e também membro do Comitê de Mudanças Climáticas do ICOMOS. Ele é secretário também, junto comigo, do comitê, e tem uma vasta experiência com povos indígenas do Mato Grosso e ribeirinhos e muitos outros conhecimentos tradicionais e práticas tradicionais ali no Mato Grosso. Eu vou passar então a palavra para ele. Eu estou com a apresentação dele, já vou partilhar. Luciano, mais uma vez, muito obrigada pela tua partilha. Acho que estão vendo todos, ok? Então a Sim. fala fica contigo, querido.
Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os organizadores do evento e gostaria de agradecer muitíssimo o convite feito para essa fala nessa manhã. Parabenizo também aqueles que me antecederam com as palestras, que foram magníficas e extremamente significativas para o nosso mundo contemporâneo. Bem, eu vou falar sobre um pescador tradicional da cidade de Cáceres, o Lourenço, sobre o qual a minha trajetória de pesquisa com ele inicia-se em 2014, indiretamente, e em 2016, conhecendo o interlocutor e de uma forma bastante direta, destacando, nesse ano de 2016, a Comissão de Registro de Saberes dos Pescadores e Pescadoras Tradicionais de Cáceres, é, que é uma comissão composta pela Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, e sobre a qual eu sou coordenador desse grupo, a Colônia de Pesca Z2, a Associação de Pescadores, Secretaria Municipal de Cultura, o IFMT, Ministério Público Federal e ICMBio, e também a Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras. Dentro dessa cronologia, a regulamentação dos objetos, como as aldigalhas, penduras, os barracos e os tabuados no Conselho Estadual de Pesca, são elementos bastante importantes para pensar também a questão das salvaguardas dos bens culturais relacionados à pesca artesanal, assim como a gente destaca o pedido de registro da pesca artesanal de Cáceres como patrimônio imaterial, em 2020 e que foi aprovado para a etapa de instrução técnica pelo Conselho Consultivo do IFAM no final do ano de 2024. E também a pesquisa concluída com Lourenço em 2023, que é Memórias de Lourenço, Aterros, Territorialidades e Patrimônios Cultural no Pantanal. Uma ideia bastante importante, assim como o trabalho relacionado com Lourenço, do arqueólogo Ruibal, a ideia de restituição memorial e a arqueologia terapêutica. Por favor, pode passar, Luana. O Pantanal situa-se no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e sua principal veia hídrica é o Rio Paraguai, que passa pela Bolívia e Paraguai, e com outro nome banha Argentina e Uruguai. Nesse bioma vivem povos originários, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, dentre eles Lourenço, que tem 55 anos, possui ascendência materna indígena, sua avó, que é do povo Guató, e seu avô, que é do povo Xiquetano, oriundos de Corumbá, essa cidade circundada mais abaixo na área do Pantanal, e da parte da genealogia paterna é afrodescendente de Rosário do Oeste, na cidade circundada vermelho mais acima, e sobre o qual o seu pai era do candomblé, e Lourenço destaca os aspectos da religiosidade. Lourenço mora na cidade de Cáceres, município de Mato Grosso, com aproximadamente 90 mil habitantes. Lourenço é conhecedor e detentor de práticas culturais tradicionais, assim como explica e informa saberes e fazeres, sendo militante nas causas dos direitos fundamentais e ambientais. Atualmente, empenha-se para manter-se pescando diante das políticas públicas lesivas ao grupo social da pesca profissional, e as suas lembranças e narrativas possibilitam reconstituir quando foram despejados judicialmente em decorrência do processo de grilagem, em um processo que durou durante 10 anos. O despejo e o processo de desterritorialização do local onde ele morava significou também a remoção forçada das margens do rio, e essa questão foi bastante traumática para toda a sua família, bem como representou um rompimento devido à falta do acesso aos rios, em relação às práticas culturais cotidianamente realizadas. Esse é o sentido de desterritorialização, por um lado, e, por outro, também os múltiplos aspectos relacionados à reterritorialização e processos de adaptação. Por favor, pode passar, Luana.
Os conhecimentos e memórias de Lourenço, que Lourenço ele tem e narra, são oriundos de um modo tradicional de repasse de geração para geração pela oralidade, proveniente de seus ancestrais próximos, seus avós e seus pais, bem como das relações sociais provindas e estabelecidas com grupos sociais que perfaz uma rede de interdependência. É circundado à esquerda a senhora Maria Severina, mãe de Lourenço, e à direita o senhor Ambrósio, pai de Lourenço. Pode passar, por favor? Tais saberes e fazeres de Lourenço dizem respeito às plantas, sementes, raízes, cultivar a terra, compreendidos como parte de um patrimônio alimentar, e ao rezar, benzer e partejar. As festas de São José, elas são vinculadas à viola de coço, um instrumento musical registrado como patrimônio imaterial, e em especial realizada por seu pai ao longo da festa de São José. A confecção e técnicas náuticas no fazer a canoa de um pau só ou canoa monóxila e também a edificação da casa de pau a pique, bem como os aterros, que são estruturas milenares produzidas, pelo menos no Pantanal, desde 8.400 anos até os dias atuais. Ressalta-se, dentro desses aspectos, a questão do multirão, que está associado aos grupos de convívio e que relacionam as necessidades relacionadas às atividades de trabalho, em consonância com as percepções de Darcy Ribeiro. Aí, nas imagens, nós vemos acima uma canoa de um pau só, o conjunto viola de coxo, ganzá e mocho, e cururueiros à direita. A cultura ordinária revela sujeitos que protagonizam diversos aspectos do cotidiano, cujas práticas devem ser valorizadas por mostrarem a essência do indivíduo, sua pluralidade e complexidade. Os fazeres, saberes e práticas que serão debatidos a seguir, elas são constitutivas da genealogia, trajetória de vida e memórias de Lourenço. Pode passar, por favor? Bem, aí são alguns objetos que foram regulamentados no Conselho Estadual de Pesca e que a gente pensa como um espaço onde nós compartilhamos a gestão de bens culturais que estavam ameaçando a própria permanência do Grupo Social da Pesca nas margens do rio. Lourenço acompanhou todo esse processo de regulamentação no Conselho Estadual de Pesca. A resistência do nosso interlocutor, quando relacionado aos aspectos culturais da sua trajetória de vida, em coexistência com o meio ambiente, é também tipificada dentro da comissão de registro, na qual ele foi presença marcante, e também nessa Câmara de Regulamentação dos Barracos e Tabuados, os quais foram regulamentados a partir da ideia de dimensões, matéria-prima, localização, tipo de uso e, principalmente, a relação necessária para a própria sobrevivência do grupo. Ao lado esquerdo estão as penduras, que são hastes fixadas nas margens do rio, e os barracos, que, para além de serem estratégias de pesca e materialidades essenciais para a permanência no rio, são definidores de uma territorialidade desses grupos. No contexto atual, Lourenço reivindica, diante das políticas públicas lesivas, manter-se no rio, pescar e sustentar-se no ofício de pescador, desenvolver suas técnicas de pesca fundamentadas na leitura do ambiente, coexistir com o meio ambiente e monitorar a saúde do rio, sendo a água a sua maior preocupação e, mais recentemente, pode passar, por favor? E mais recentemente, atuar pode passar, esse é um outro barraco, esse aí são os tabuados, né? Que são portos de múltiplo uso, serve para atracar, serve para limpar peixe, para higiene pessoal, pode passar, por favor? E mais recentemente, o Lourenço ele se preocupa muito na atuação da restauração do Pantanal devido aos incêndios florestais
produzindo e plantando mudas. À esquerda, os incêndios de 2021, 2020, essa pesca foi de uma pescadora que participa conosco das atividades, e o barco do Lourenço levando mudas para plantar no local onde ele vive enquanto a pesca está aberta ao longo de 8 meses. Pode passar, por favor, Luana? Bem, o Caminho do Peixe é o local onde Lourenço ocupa metade do tempo da temporada de pesca. O outro período ele acompanha os cardumes de peixe. A pesquisa realizada com Lourenço sobre o aterro inicialmente validou o uso da sua denominação, Caminho de Peixe. Situou tratar-se da denominação dada pelos mais antigos e tradicionais que acamparam e conheciam o lugar, a exemplo do seu Felipe, que teria dito para ele: Lourenço, você está em um bom lugar, você está no Caminho do Peixe. Acerca das motivações para ocupar esse lugar, o Caminho do Peixe, no ano 2000, evidenciou que a itinerância fazia com que fosse, entre aspas, perdendo território, fecha aspas, em razão do aumento no número de pescadores e instalações de barracos nas margens do rio. Por esse motivo, sua fixação. Trata-se de um lugar de memória, cultura, sustentabilidade e ativismo político. Para que isso ocorra, é fundamental a sua permanência na área de preservação permanente. Essa ocupação relaciona a sua permanência por motivos humanitários, sociais, de segurança alimentar, acesso ao trabalho, geração de renda, manifestação e reprodução cultural e preservação do meio ambiente. A relação estabelecida por Lourenço no Caminho do Peixe extrapola as relações de trabalho produtivos. Isso pelo fato de corporificar as sociabilidades e tradicionalidades e serem representativas da elaboração e construção simbólica da pesca, cujo território relaciona diretamente conhecimento. Tais perspectivas mostram-se de antemão no topônimo Caminho do Peixe, lugar onde Lourenço está, utiliza, reflete, pensa e realiza suas estratégias de pesca. Defende e constrói o ethos do grupo da pesca artesanal tradicional. Tais ideias estão em conformidade com os estudos de Begozzi, Diegues, Maldonado. Pode passar, por favor. As legendas elas contam porque elas podem ampliar aquilo que eu vou falando, né? Um dos planos futuros de Lourenço, e daí dentro desse contexto, a gente situa também a questão do manejo ambiental, as plantações. Do lado esquerdo, todos esses locais que estão circundados com círculos de diferentes cores dizem respeito principalmente à restauração vegetal, plantando peixes que foram incendiadas e que servem também para alimentos dos peixes, né? No meio, uma planta de bambu, a qual ele vai utilizar para plantar em outros lugares. Esses bambus, no lado direito, ele está levando para um outro local, Rio Paraguai abaixo, aproximadamente 170 quilômetros, aonde ele pesca. Pode passar, por favor. Um dos planos futuros de Lourenço é fazer abre aspas, fazer uma réplica idêntica da casa onde nasceu e se recorda, abre aspas, eu lembro de tudo como ela é, fecha aspas. Para alcançar o objetivo pretendido, o interlocutor disse ter o apoio de sua filha, que por curiosidade e interesse, instiga o pai a lhe falar sobre o projeto, que, nas palavras dele, são assim enunciados. Esse projeto de arquitetura está só na minha cabeça. Lourenço, ao discorrer sobre a casa de pau a pique que pretende construir, como muitas vezes enuncia nas entrevistas, faz referências às questões ambientais, sobre a crise hídrica, ele afirmou ser, abre aspas, muito grave e preocupante o estado em que já está. Tem gente que abafa muito esse caso, falando que ainda tem muita água. Não tem, a gente já teve muita água com facilidade, água pura para ser consumida. E ele fala sobre assoreamento, sobre baías soterradas, e assim como soterramento e destruição de nascentes.
Para ele, o significado da casa de pau a pique, feita de cipó, relaciona aquilo que não é moderno, em termos de uso de ferramentas, como de medição, feito com rusticidade e ressaltando que a unidade e instrumento de medida era o mesmo, o palmo. O cipó utilizado para a construção da casa de pau a pique, sendo retirado, abre aspas, na lua certinha, fecha aspas, a durabilidade era de aproximadamente 45 anos. Nesse contexto, evidencia outras características da não adoção de elementos modernos na casa de pau a pique. A matéria-prima, abre aspas, toda tirada da natureza, fecha aspas. Pode passar, por favor, Ana? Já estou indo Não? concluindo. Uhum. Acho que aconteceu algum problema aqui que travou. Ah, pronto. Ah, Lourenço planeja fazer a casa de pau a pique por sobre um aterro de cupim para acondicionar. Esse é um sonho para acondicionar e expor objetos importantes de sua vida. Aquela lá era uma réplica da casa anterior, que ela não existe, mas está nos seus planos. Uma delas apenas. Em Uhum. 2024, e esses aí são alguns objetos por ele apresentados. A balança com qual ele falou que sustentou e criou a filha dele. À direita são alguns anzóis. Os dois da direita, desses quatro anzóis, os anzóis feitos pela própria mãe, e daí todo um aspecto relacionado à antropologia da técnica, um anzol encastoado, uma linhada pertencente ao seu pai, no lado direito acima, e dois remos feitos por ele, que também envolve aspectos relacionados à antropologia da técnica. Pode passar, por favor. Lu, você Os, já os finaliza, por objetos também favor? relacionados. Já passamos o tempo, querido? Eu só um minutinho. E daí também a questão dos objetos relacionados à religiosidade. E aqui, 30 segundos eu já acabo. Pode passar. Acerca do aterro, o aterro por onde vai ser feito, tem os planos de fazer a casa. Em 2025, no projeto A História Profunda dos Aterros do Pantanal, Arqueologia na Estação Ecológica de Itaiamã, arqueólogos, sobre a orientação de Lourenço, registraram e construíram de forma manual um aterro de cupim no Caminho do Peixe. Sobre esse aterro de cupim, a Casa de Pau a Pique espera-se ser inaugurada com curuê, pode passar, curuê destrovando a viola de coxo, pisoteando e assentando o chão de cupim, que é um piso, antes da reza de São José. Pode passar. Aí os cupins sejam sendo carregados, uma réplica do banguê que eles utilizavam anteriormente, o tensionamento do peso do cupim, que é muito grande, a envergadura de uma madeira chamada cachoá vermelho. E esse contexto ele mostra aspectos relacionados à tradicionalidade e uma pesquisa com Lourenço, ocorrida principalmente entre os anos de 2016 até o ano de 2023 e que continua ocorrendo ações. Pode passar? Esse aí é uma réplica de um arco que servia para aguar o aterro para que ele fosse consolidado e sedimentado. Pode passar? E algumas questões que dizem uma agenda política sobre a gestão acerca da solicitação de pedido de registro da pesca artesanal, principalmente pensando a gestão compartilhada, o diálogo com as instituições, ações que já vêm sendo realizadas por aqui, seja no CEPESCA, ampliação da estação ecológica de Itaiamã, que é um berçário de peixes, os peixes ali sobem e descem e favorecem o grupo da pesca, para além da ideia do planejamento de estudos de uma área de uso sustentável. Desculpe ter passado tempo, muito obrigado. Obrigada, Luciano. Nós vamos já aqui, devido ao pouco tempo, chamar então a Raquel Tremembé. Eu vou correr o risco de pronunciar o nome dela indígena, que é Tunã Iporã Tremembé.
que é pedagoga, ativista social em defesa dos direitos humanos e meio ambiente, secretária executiva nacional da Central Sindical e Popular, coordenadora das organizações e articulação dos povos indígenas do Maranhão. A Raquel não vai usar de apresentação de slide, vai nos brindar apenas com a sua fala. Raquel, muito obrigada pelo convite e o microfone é seu. Oi, Bejavete, a todos e a todas, gratidão. Esse aqui é mais um espaço, né, que nós temos para ecoar as nossas vozes. Agradeço pelo convite. É de suma importância ter ocupando esses espaços para que a gente consiga ecoar, né, mais longe as nossas vozes e fazer com que de alguma forma sejamos ouvidos, né? Vou falar especificamente sobre os povos originários, comunidades tradicionais e os impactos que as mudanças climáticas, né, que todos nós estamos vivenciando, e sobre os alertas que há séculos os povos originários, nós, povos originários, a gente já vem alertando aí, até para que não chegássemos a esse. E a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que, que tem um pilar, né, causador de tudo isso. Ou seja, se tivéssemos, tivéssemos essa principal políticas que são as demarcações dos territórios indígenas, todos os territórios indígenas, a titulação de todos os territórios quilombolas, a reforma agrária efetivada, estaríamos certamente não estaríamos certamente, desculpem, vivenciando esse ápice. Por quê? Porque dentro dos territórios indígenas, nós conseguimos guardar com os nossos corpos, lutando diariamente pela nossa preservação, pela preservação da biodiversidade e, consequentemente, pela nossa existência, pela nossa permanência. 82% da biodiversidade brasileira nos territórios quilombolas. Eu falo aqui do Maranhão. Aqui no Maranhão, nós temos o Maranhão é o maior estado com territórios quilombolas. E também tem um índice muito alto dessas violações e violências de direito, principalmente no que se refere às políticas públicas, porque nunca chega, porque por mais absurdo que seja, nós só conseguimos, só é possível efetivar essas políticas com essa principal política que eu citei anteriormente: a demarcação, a titulação e a reforma agrária. Então, como nós, vou limitar o nosso segmento, nós, povos indígenas, que eu sempre me apresento, não me apresento como povo ou como etnia, eu me apresento como nação. Eu sou de uma nação Tremembé. Canaã e Panã Tremembé. Nação Tremembé. Então, somos nações em nossas diversidades, mais de 305 povos. Isso somente catalogados, porque somos muito mais. Em nossas diversidades étnicas, culturais, é uma etnicidade vasta. Então, estamos falando de nações, modos de vida. São mais de 274 línguas faladas nesse imenso território chamado Brasil. E negar a nossa existência, né, eu acho que a gente já começa com essa desconstrução. Eu tenho uma palestra que eu viajo o mundo inteiro ministrando essa palestra, intitulada Desconstruir Mentes para Reflorestar Mentes. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É contar a nossa história da forma como realmente aconteceu. Eu tenho uma gratidão muito grande de ter ainda presente alguns anciões e anciãs, né, que são as minhas raízes ancestrais. São
os nossos anciões e anciãs, que são essas bibliotecas vivas, que contam a nossa história. E eu carrego esse legado, propago esse legado para os meus filhos, como educadora com os meus alunos, para que a nossa história, né, para que o nosso histórico, melhor dizendo, de luta e de resistência, não seja contado por terceiros. E eu cresci ouvindo isso. Olha, se nós não cuidarmos da nossa floresta, que é como se fosse uma mãe, né? O útero de uma mulher que gera o seu filho. É a nossa mãe, a mãe terra. Se a gente não cuidar, se nós não cuidarmos dela, um dia ela vai adoecer. E quando ela adoecer, ela pode chegar a um momento que não tem mais, um momento irreversível. Infelizmente, sem. E olha que eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu luto muito para isso. Mas eu olho para um lado e para outro e não vejo, não consigo ver muito esperançar. Quando eu falo na questão no ápice, né? No que se refere à crise climática, eu fico muito triste porque às vezes nós vamos em alguns lugares, às vezes, centros, né, em academias, que são grandes centros de formação, e a gente encontra essa desinformação. As pessoas acham ainda que esses impactos, esses terríveis impactos ambientais, eles não vão sofrer nos grandes, não vai chegar nos grandes centros urbanos. Serão impactados somente quem está nos seus territórios. E hoje eu estou participando desse importante momento aqui, de mais esse espaço. Estou num grande centro urbano e consigo sentir. Então, olha só, né? A desinformação, o quanto que a gente precisa trabalhar para levar essa informação e dizer que essa luta não é somente nossa, porque não vai impactar somente nós. Nós estamos vivenciando a pior crise climática de todos os tempos. Inclusive, com risco iminente de não sobrevivência daqui a 2050. Isso é gravíssimo, porque se a gente não lutar, não começar buscar estratégias, né? Mais estratégias mesmo e ações concretas para agora. Infelizmente, nós não vamos ter mais tempo. Infelizmente também, quem faz essa principal proteção da fauna e da flora, da biodiversidade no geral, somos nós, somos o segmento que é mais atacado. E eu costumo dizer que eu não tenho meu corpo blindado, assim como os demais parentes. Eu costumo dizer também que eu não quero ser mais uma a tombar, a ficar pelo caminho, lutando pelo direito de continuar vivo, de permanecer vivo. Porque é muito difícil, assim, chega a ser absurdo, desculpa a palavra, a expressão, mas chega a ser absurdo, sim, as pessoas negarem a existência dos povos, dos primeiros habitantes desse imenso território chamado Brasil. Começa pela nossa história, porque nós somos vítima desse erro histórico. Quando dizem lá quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, né? É a continuidade, é o início, na verdade, do processo de negação, de silenciamento, de apagamento, de dizimação. Os povos originários, nós, em nossa imensa maioria, mais de 2.000, mais de 2.000 nações, sofreu e sofre e continua sofrendo esses terríveis impactos que dizimam. Então, quando se fala em crise climática, se fala na dizimação desses povos. Por quê? Porque levam não somente suas vidas, mas sua cultura, a sua história. Apagam, dizimam como se nunca tivesse existido. É como se fosse uma grande árvore, o baobá, de raízes profundas, ancestrais. Cortam a árvore, mas não arrancam as raízes. E nós somos essas raízes. Costumo dizer que nós somos sementes teimosas, mas sementes teimosas que geram outras
e que também germinam. Mais uma coisa, volto lá na minha fala anterior, nós não temos os nossos corpos blindados. E dizer que a luta dos povos originários, a luta dos povos quilombolas, a luta pela reforma agrária é somente limitada por segmento, isso é completamente errado. Essa luta ela precisa ser unitária, ela precisa andar, ser feita, ser travada em unidade por todos e todas que querem ainda, que querem, na verdade, que eu acredito que todos nós queremos, né? A propagar a sua existência, né? Contar a sua história para os seus filhos, para os seus netos. E, e é importante que essas políticas sejam efetivadas. Nós estamos vivenciando, o Brasil vai sediar a COP30, né, que todos nós sabemos, mas infelizmente os nossos espaços são limitados. Vamos falar de nós sem nós, porque quem está lá nos representando é quem está nos matando secularmente há vários séculos. Então, quando eu começo a minha fala dizendo que esse momento é extremamente importante, mas é importante para isso, para essas propagações. Eu vou estar em Belém, mas eu vou estar num evento paralelo, porque infelizmente quem vai estar como eu citei, como que vai estar nos representando, não nos representa em nada. E a minha voz vai ser mais uma a ecoar e dizer isso lá em Belém. Acho que o meu tempo já acabou, né? Porque quando a gente começa a falar, né? nós temos geralmente é tanta coisa que a gente quer, tenta resumir, né? E acaba se estendendo um pouco mais. Mas, por mais uma vez, eu agradeço muito em nome do meu povo Tremembé, de São José de Ribamar, aqui no Maranhão, povo que já sofreu 9 reintegrações de posse, que, que está em uma, enfim, que teve seu território tão invadido, que hoje nós estamos numa limitação geográfica no centrão da região metropolitana, quase no centrão da região metropolitana de São Luís, com a divisa com mais 2 municípios. Ou seja, tem gente que fala assim, ah, mas o território de vocês são indígenas urbanos? Outra expressão que eu, sinceramente, eu acho absurdo. Porque eu sempre digo, existe indígena em contexto rural, existe branco em contexto urbano, contexto rural, sabe? Então é mais uma forma de silenciamento, de apagamento, que é completamente errado, um termo completamente errado. Mas não fomos nós que chegamos, né, aos grandes centros urbanos, não que a gente não possa, nada disso, nada disso. Mas foram as invasões diversas, as grilagens, a, as inúmeras opressões que chegaram até nós. E hoje nós lutamos pela demarcação do nosso território, estamos aí na penúltima etapa do processo de homologação, e quem sabe daqui a 2030 o território Tremembé, São José de Ribamar, aqui no Maranhão, vai ser um dos primeiros, que eu sempre coloco isso, que eu sou muito, aí sim entra o otimismo, é, um dos primeiros territórios a ser homologado na região metropolitana do país. E muito obrigada a todos e a todas. Raquel, muito obrigada pela tua partilha. E realmente é tanto a se dizer que o tempo é curto, mas é importante a gente ocupar esses espaços e fazer a nossa voz ser ouvida, né? Nesse espaço nós tivemos a doutora Rosinalda representando os quilombolas, tivemos você representando os povos indígenas, a doutora Silvia representando a academia, o Luciano representando os povos ribeirinhos e outras tantas vozes, que o Brasil é muito rico em vozes, né? E todas elas precisariam de espaço para ser ouvido. Então, para não atrasarmos a próxima mesa, eu gostaria de abrir, se alguém aqui no grupo tem alguma questão. Aqui da plateia, o pessoal bastante presente, então depois você deixa a receita. E eu gostaria de ouvir se alguém tem alguma questão da mesa. Se não, eu passo então aos agradecimentos finais.
Ah, Posso fazer uma questão, por Luana? favor, Silvia, por favor. É, na verdade, a minha apresentação ela foi bem mais voltada para o patrimônio edificado e material, mas lembrando também que ele se aplica em outras modalidades, né? Mas me interessou bastante a composição da mesa, sobretudo com os colegas que estão trabalhando, os três que me sucederam, né, que estão trabalhando a ancestralidade, as condições atuais e a transmissão de saberes, que são extremamente importantes para a manutenção, como disse agora há pouco a Raquel, a manutenção da biodiversidade, manutenção da vida, né? E um dos estudos que eu estou desenvolvendo nesse momento é justamente sobre as interferências culturais que podem ou não colocar em risco a transmissão desses saberes. Então, eu queria ouvir um pouquinho, se for possível, se houver tempo, do Luciano, da Rose e da Raquel sobre essa transmissão, como está, né, ocorrendo a transmissão e as possíveis interferências que possam pôr em risco a transmissão desses saberes. Por favor. Obrigada, Silvia. Então, a gente ainda tem 2 minutinhos para cada um. Acho que a gente consegue. Rose? Em resumo, eu acho que nós temos dois grandes inimigos nesse contexto. Primeiro, o cristianismo, que adentra dentro dos nossos territórios e faz o maior estrago. Dentro da minha comunidade, há um tempo atrás, foi instalada uma igreja Assembleia de Deus. E o pastor é meu primo. A partir do momento que foi instalada essa igreja lá, eu tive várias senhoras rezadeiras, com mais de 70 anos, na verdade, 6, que se converteram. E a partir dessa conversão, tudo que lembra a tradição religiosa, os ritos, elas pararam de praticar e nos auxiliar, porque algumas delas não tinham passado as rezas para os seguintes. Uma outra coisa nesse aspecto que é um grande inimigo nosso, mas que é muito característico das filosofias originárias, dentre elas as afrodiaspóricas, é a questão do vivenciar. Ah, professora, mas vivenciar é bom, é vivenciar você está praticando. Sim, mas eu só me dei conta que eu precisava registrar a minha vivência quando eu perdi ano passado minha avó, que me ajudava a lembrar da minha bisavó, que morreu aos 107 anos em 1995. Quando ela morreu, ela levou com ela várias benzeções, ela benzia contra tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Ela, aliás, ela benzia território, ela não benzia só pessoas, o que é muito raro. Mas ela se apresentava como católica apostólica romana. Achava lindo ela falar em bom português, nem é português, é quilombês mesmo, que ela era Benedita Corrêa da Silva, ela era católica apostólica romana, mesmo sem saber o que significava isso. Então, assim, nós comunidades tradicionais, Silvia, nós não nos preocupamos no registro, porque para nós não foi. A ancestralidade pulsa em nós. Minha avó, minha bisa nunca morreu para mim, porque eu continuo praticando as orações dela quando eu vou para campo de São Bento, que me protege das cobras e dos bichos peçonhentos, que me deu o título de macumbeira, inclusive dentro do campo arqueológico. Em vários momentos, os colegas falaram, porque o bicho não te pica, só me pega. Eu rezo para ele. Ah, então você é macumbeira, sou sim. Então, assim, nesse contexto, é um privilégio ser quem a gente é, e ter tão viva essa ancestralidade, mas ao mesmo tempo a gente cai nessa armadilha. Para que que eu vou registrar se eu vivo isso todo dia, se é parte de mim, entendeu? Mas o grande vilão para mim é o cristianismo. É o cristianismo que é o grande vilão. E o outro contexto, o outro grande vilão, são os grileiros e os chegantes. Esses grileiros e chegantes, eles vão nos encurralando no contexto. Boa parte da minha família vive nas cidades vizinhas. Eu só pude estar sempre no território, eu já estou na quarta geração, aí tem meus filhos que são a quinta geração, porque o meu avô era muito afamado na região, afamado de ser uma pessoa brava, de ninguém poder mexer no território dele, de andar armado com 2 revólveres, um de cada lado. Então, quando chegaram os grileiros expulsando as pessoas, que inclusive assassinaram meu tio, o único filho homem que ele tinha,
Ele tinha 6 mulheres e um homem. Aí, por causa de briga de terra, que o homem estava tentando roubar a terra dele, pondo cerca à frente, ele ia e tirava. Ele esperou o meu avô viajar, foi na casa do meu avô, que estava minha avó parida, da última filha, e assassinou meu tio a tiros na frente da minha avó. Então, assim, isso na década de 50. Então, assim, para te dizer que nós temos dois grandes inimigos: o cristianismo, que demoniza a nossa filosofia de vida e nossas práticas culturais, que na verdade é um afrocatolicismo, que é um conceito que eu desenvolvi ainda na época do primeiro doutorado em 2017, em ciência da religião, e os grandes fazendeiros. Nós somos sempre impensivos. Para você ter ideia, na região do meu pai, que é pequenininho, tem onça pintada, tem onça parda, a gente já viu de tudo. Tem gato do mato, tem catitu, tem porco-espinho, tem de tudo, que às vezes os cachorros se aventuram e volta tudo cheio de espinho, porque estava tentando os bichos no mato, entendeu? Os bichos vão ilhando lá, porque o meu pai não desmata, porque o meu pai não mata, porque o meu pai vive da terra, ele se envolve com a terra. É bem aquele conceito do negro bispo. Nós, comunidades tradicionais, a gente não acredita em desenvolvimento, a gente acredita em envolvimento. Então, assim, a gente se envolve com a terra e que tudo que tem nela. Eu acho que é isso. E já passou de 2 minutos, desculpa. É tanta coisa para dizer. Mauro, a gente tem que fazer mesas de um dia inteiro a partir de agora. Só 1 minuto, se o Luciano quiser complementar, Raquel, para a gente não atrasar a mesa, que já estamos no limite. Bom, eu quero complementar. Acho que vai ser 1 minutinho, 1 minuto e meio no máximo. Eu tenho muito acordo com a doutora Rosilda, né? E acho que é isso mesmo, infelizmente. Inclusive, nós tivemos aí pouco tempo uma infeliz fala do próprio Papa, né? Assim gerou-se um discurso, uma discussão bem, tá gerando, ainda tá ainda, foi bem impactante sobre essa questão da invisibilidade, do apagamento das nossas culturas, né? Os povos indígenas precisam ser evangelizados, né? Então, os missionários precisam adentrar nos territórios para cumprir essa missão. E o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que é a continuidade de um discurso colonizador, de um discurso que, que invisibiliza, que mata, que também desmata, né? Porque mata culturas, etnicidades, modos de vida, né? E de uma certa forma, acredito eu, que mesmo que indiretamente, acaba propagando o discurso do ódio, né? E um outro grande vilão nosso é o Estado. Porque tudo isso acontece com permissão do Estado. A polícia não vai ao território atacar, cometer reintegrações de posse irregulares, como aconteceu conosco, 9 reintegrações de posse, sem um comando. Quem é que está com a caneta na mão? É o Estado. Aqui no Maranhão tem acho que uns 4 anos, 3, 4 anos, foi criada uma lei que segue a sombra do marco temporal, que é a lei de terras, que ela garante, né, entre aspas, que é até absurdo falar. Antes eu tinha até dificuldade de comentar, assim, porque de tão absurdo que é. Mas, de uma certa forma, ela legaliza a injustiça, né? Porque dá direito a esses fazendeiros aí, como a doutora que me antecedeu comentou, a, 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 a invadir os territórios, a promover toda e qualquer forma de violência. E é esse Estado, esse mesmo Estado, que nega a nossa existência, que vai lá e dá a canetada também lá para o grileiro, quando ele apresenta um documento falso dizendo seus proprietários, o proprietário, entre aspas, do território. Que se hoje muitos povos estão sem os seus territórios,
Não foi porque quiseram sair, não, e abandonaram, não foi nada disso. Foi porque foram e são vítimas desse Estado opressor. E precisamos mudar esse cenário. Estamos aí com o marco temporal, que também é um absurdo. Infelizmente, leis, né, iguais a estas da Lei de Terras aqui do Maranhão, essas sombras, elas vão gerando outras, que vão causando todos esses impactos que foram citados anteriormente. Então, eu acho muito importante a gente rever, né, porque às vezes a gente aponta um culpado, mas não vai lá no que causa tudo isso. Então, eu acredito que essa, essa luta em unidade, independente de segmento, ela precisa sim ser fortalecida, ela precisa sim ser exercida, né? Porque lá, quando dizem que nós somos minoria, é nesse sentido, de facilitar o ataque. É como se fossem formigas, eles tentam nos dividir, né? Porque fica. Para atacar, para o opressor é mais fácil o ataque. Então, com essa divisão, é como se fôssemos formigas, né? Realmente fica fácil de atacar. Mas com a atuação em unidade, formamos o quê? Um grande formigueiro. E a formiga, quando morde, ela incomoda, né? Dependendo da espécie. Agora, imagina só um formigueiro. Pois sejamos esses formigueiros. E muito obrigada. Que Obrigada, lindo, gente. Raquel. Muito obrigada pela sua partilha. Bem, Mauro, eu acho que nós representamos bem aqui nessa mesa a fala dos povos brasileiros, o que representa os nossos saberes, as nossas culturas e as nossas diversidades. Com 6 minutinhos de atraso, mas eu passo, acho que valeu a pena esses 6 minutinhos. Eu passo então a palavra para você, querido. Muito obrigada. Muito obrigada, Luana, por ter coordenado essa mesa redonda muito interessante. Agradecemos também aos palestrantes e aos participantes que acompanharam as suas falas. Vamos finalizar então essa primeira mesa redonda do dia e já nos organizamos para a próxima atividade. Muito obrigado.